bem? Eu sou Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou trabalhar com vocês esse cardigan super fácil de ser confeccionado. Então, vamos para a aula! Para trabalhar a peça, eu vou usar o fio bambu. Para o tamanho P, 3 novelos, M e G, uso 4 novelos. O fio vem com 262 metros, o tex dele 763, a composição 54% acrílico, 23% bambu e 23% algodão. Indicações de agulha no tricô 4 a 6. Eu vou usar a agulha circular número 5. Você também pode usar a agulha reta, caso prefira. Essa é a cor 3752. Preciso também de linha e agulha de costura, botões à sua escolha, agulha de tapeçaria para os arremates e marcador de pontos. Inicio a confecção pela parte das costas. Eu vou colocar 76 pontos na agulha. Depois dos 76 pontos, eu vou iniciar a barra 1 por 1. Já coloquei os 76 pontos na agulha e agora eu começo a trabalhar a barra 1 por 1. 1,6, 1 ponto tricô, 1,6, 1 ponto tricô. E dessa forma eu trabalho até passar todos os pontos para a agulha da direita, sempre seguindo essa mesma sequência. Um meia e um tricô, um meia e um tricô. Na próxima carreira, e assim também nas carreiras seguintes, eu sigo sempre o ponto que eu tenho na base. Onde eu tenho meia, eu faço meia. Onde eu tenho tricô, eu faço o ponto tricô. Eu vou fazer essa barra 1 por 1 até completar 6 centímetros. Já trabalhei a barra 1 por 1 até completar os 6 centímetros de altura. Trabalho agora a base das costas, fazendo o ponto cordões de tricô. Eu vou fazer o cordões de tricô por toda a base do cardigan. Para trabalhar os cordões, eu trabalho tanto o lado direito quanto o lado avesso em ponto meia. Eu não vou trabalhar aumentos, eu vou trabalhar a parte das costas reta, ou seja, só trabalhando tanto o direito quanto o avesso, todas as carreiras trabalhadas em cordões de tricô, avesso e direito, trabalhados no ponto malha, no meia. Eu vou trabalhar o meu por 40 centímetros no total. 34 centímetros trabalhados em cordões de tricô e 40 no total, contando os 6 centímetros da barra 1 por 1. Claro que esse comprimento, ele é opcional, você pode trabalhar ele mais comprido ou mais curto, de acordo com o seu gosto. Eu vou trabalhar os 40 centímetros no total, contando desde a barra, e volto já mostrando essa parte das costas finalizada para darmos continuidade. Trabalhei os 40 centímetros, mantendo os 76 pontos, contando desde a barra até completar a altura desejada. Depois disso, eu faço o arremate. Trabalho o primeiro ponto em meia e o segundo também. Tiro o ponto da agulha, o primeiro que eu fiz,
passando por cima do segundo. Já arrematei o primeiro ponto. Mantenho esse ponto na agulha da direita e faço um ponto em meia. Passo o ponto que eu tenho, o primeiro ponto da agulha da direita, por cima do segundo ponto. Faço novamente um ponto em meia, primeiro, segundo. Eu jogo o primeiro por cima do segundo. E dessa forma eu trabalho até ficar só com um pontinho na agulha, onde eu corto o fio, deixo ele na espera, volto mostrando essa parte finalizada e depois daremos início à próxima parte. Já completei toda a base, fiquei com uns 40 centímetros no total, trabalhado nos cordões de tricô. Agora, eu vou trabalhar as mangas e depois a parte da frente, onde temos a abertura, as duas partes. Para a confecção das mangas, eu inicio colocando 36 pontos na agulha. Tenho os 36 pontos na agulha e agora eu começo a trabalhar a barra da manga, fazendo o ponto barra um por um, trabalhando um meia, um tricô, um meia e um tricô. Eu vou repetir o que eu já fiz na barra, na parte das costas, mantendo o ponto barra um por um, onde eu tenho o ponto meia, eu faço meia, onde eu tenho tricô, eu faço tricô, carreiras de vai e volta, trabalhando até completar 6 centímetros com a barra um por um. Depois eu volto, porque na manga faremos os aumentos para deixar a manga bem bufante. E depois trabalho repetindo o arremate, como também já fiz na parte das costas, e repito o mesmo processo na outra manga. Já finalizei os 6 centímetros da barra da primeira manga. Agora, eu começo a trabalhar a base da manga, onde também vou trabalhar em cordões de tricô. Só que aqui, na primeira carreira que eu trabalho em ponto meia, trabalhando avesso e direito em ponto meia para formar os cordões, eu faço o aumento. Como eu vou fazer esses aumentos? Eu venho, faço meu primeiro ponto em meia, volto nesse ponto e vou passar a agulha aqui no meio do ponto e buscar a laçadinha, a perninha do ponto. E faço esse ponto em meia. Então, onde eu tinha um, eu fiquei com 2 pontos. O próximo ponto, ele é em tricô, eu faço ele em meia. Eu vou fazer o aumento em todos os pontos meia da barra um por um. Então, o tricô eu fiz em meia para começar a primeira carreira dos cordões de tricô. O próximo ponto é em meia. Eu faço meia, volto nesse ponto, buscando a perninha do ponto, ó, passo a agulha bem no meio e busco a perninha do ponto, a laçadinha, e faço em meia. Então, ele fica aqui torcidinho para esse lado. Na próxima carreira, ele já alinha com os outros pontos. Faço o meu próximo ponto, que é o tricô da barra em meia. E o meia, eu volto, busco a laçada, trago ele para agulha da esquerda e faço esse ponto em meia. Um ponto em meia, o outro que é em meia, eu faço o aumento. Volto ali na carreira anterior, busco a laçadinha, trago para agulha da esquerda e faço esse ponto em meia. E eu trabalho dessa forma até chegar ao final da carreira. Trabalhei toda a carreira de aumentos, fazendo um ponto sim e outro não aumento, ou seja, no meia eu fiz o aumento, no tricô eu fiz o ponto meia.
meia durante toda a carreira, por toda a carreira, um ponto sim, outro não com aumento, fiquei no total com os 54 pontos. Eu tinha 36 com os 18 aumentos, 54 pontos no total. Agora, eu trabalho toda a carreira em ponto meia, começando a formar a base da manga com os cordões de tricô. Já finalizei a carreira, virei o meu trabalho e agora eu vou seguir com a base. Eu tenho 54 pontos, eu ainda vou fazer 3 aumentos de um lado, 3 aumentos do outro ao longo das carreiras, ficando com 60 pontos na base da manga. Caso você não queira ela muito bufante, mais larguinha como a minha, você pode seguir reto com ela desde aqui com esses 54 pontos. Eu vou fazer o seguinte, carreira sim, carreira não, eu vou trabalhar os aumentos. Então, eu venho continuando com os cordões de tricô, faço meu primeiro ponto, volto na laçadinha do primeiro ponto e faço meu aumento, como já fizemos na carreira dos aumentos. Agora, eu sigo fazendo um ponto para cada. Eu vou fazer um aumento no começo, um aumento no final. Então, eu já fico com 56 pontos. Depois, a próxima carreira, eu faço normal, sem aumentos. Na carreira seguinte, aí sim, uma carreira sim, uma carreira não. Então, fico agora com 56, faço a próxima carreira, na carreira seguinte depois, fico com 58, depois faço uma carreira sem aumentos novamente, e na terceira carreira, carreiras de vai e vem, eu trabalho mais 2 aumentos, ficando no total com os 60. Chegando lá no final, novamente, faço o aumento e depois vamos para a carreira sem aumento, uma sim e uma não, até completar esses 3 aumentos, um de cada lado, total 6. Cheguei no final da carreira, volto no ponto da carreira anterior, busco a perninha do ponto, faço meu aumento e fecho a carreira. Vira o meu trabalho. Nessa carreira seguinte, como eu disse para vocês, uma carreira com aumentos, outra carreira sem aumentos. Fiquei com 56 pontos, agora nessa carreira eu mantenho 56, trabalhando toda a carreira em ponto meia. Na próxima carreira, aí sim, faremos o aumento, um no começo e um no final da carreira. Vamos para 58. Depois, eu volto trabalhando uma carreira sem aumentos. E na carreira seguinte, sim, aí faço a última carreira, a terceira carreira dos aumentos, um no começo e um no final, onde vamos ficar no total com os 60 pontos na agulha. Continuei trabalhando, terminei os 3 aumentos de cada lado, ficando no total com 60 pontos na base. Tenho aqui a minha manga finalizada. Eu trabalhei 6 centímetros de barra, mais 24 centímetros de base. O meu cardigan, ele vai ser com meia manga. Então, eu optei por essa metragem, os 30 centímetros no total, contando desde a barra até o final. Caso você queira trabalhar ele com manga comprida, é só continuar até chegar no tamanho desejado da sua manga para ter o comprimento para manga comprida. Agora, eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz nessa primeira manga, confeccionando a segunda. Faço a barra 1 por 1, 3 aumentos depois de cada lado, contando também os 18 aumentos que eu fiz para base.
e aqui na barra os 36 pontos, ou seja, eu repito tudo igualzinho, depois meço o mesmo comprimento, faço o arremate. Já tenho as duas mangas finalizadas, agora eu vou para a primeira parte da frente. Eu vou iniciar exatamente como eu fiz, até com a mesma contagem das mangas. Eu faço os 36 pontos e trabalho por 6 centímetros a barra 1 por 1. Para ter duas partes com essa mesma quantidade, com 36 pontos. Na parte de trás, eu tenho 76, então eu teria que ter aqui 38 pontos para ficar com a mesma quantidade. Só que faremos as duas partes, a abertura central, onde vamos colocar os botões para o fechamento da peça, e em volta, tanto da parte do decote quanto das laterais na parte central, faremos um acabamento, o que ainda vai ter aqui uma medida de acabamento de alguns centímetros, tanto de um lado quanto do outro, completando a quantidade de pontos, ficando igual à parte de trás. Mas isso eu mostro para vocês na hora do acabamento. Agora, eu vou continuar trabalhando a parte da frente, depois de trabalhar os 6 centímetros de barra, eu vou trabalhar em cordões de tricô, até completar 23 centímetros. Por que 23 centímetros? Eu vou trabalhar e começo a fazer a abertura para o decote na parte da frente, diminuindo os pontos, primeiro de um lado, depois do outro, para formar a parte em V. Já adiantei, continuei trabalhando, mantendo a mesma quantidade de pontos, trabalhando os cordões de tricô até completar 23 centímetros, desde o início da barra até chegar aqui na altura com 23 centímetros. Agora, eu vou começar as diminuições na parte central, formando o decote, um dos lados. Depois, faremos o outro exatamente igual, só invertendo a posição das diminuições. Tenho os 36 pontos na agulha, a base já pronta, agora eu começo as diminuições do decote. Da parte, no outro lado, na outra parte aqui, na lateral, será a cava, só que eu vou fazer uma cava reta, então aqui é só continuar trabalhando nos cordões de tricô e eu não faço diminuições. Do lado do decote, como eu tenho 36 pontos, eu vou diminuir até ficar com 22 pontos. Então, eu já começo aqui do primeiro ponto, onde eu vou pegar os dois primeiros pontos juntos, trabalhar em meia, e depois eu venho trabalhando até o final da carreira, fazendo um meia para cada um dos pontos, até chegar ao final da carreira. Sempre no início da carreira, vamos trabalhar a diminuição, fazendo os dois pontos em meia, trabalhados juntos. No avesso, que seria o avesso, né? Do outro lado, eu só volto trabalhando a carreira sem fazer diminuições. Ou seja, uma carreira sim, outra carreira não. Uma carreira sim, outra carreira não, fazendo as diminuições até ficar com os 22 pontos na agulha. No início da carreira, faço a diminuição, fazendo os dois pontos, fechando aqui os dois pontos juntos em meia. Pego os dois pontos, trabalho em meia, e o restante da carreira, continuo fazendo um meia para cada ponto de base.
Trabalhei os 2 primeiros pontos juntos em meia, diminuí um ponto, eu tinha 36, agora eu tenho 35 pontos. Na próxima carreira, não faço diminuições, então, toda a carreira trabalhada em meia. Depois que eu finalizar essa carreira, na carreira seguinte, sim, início da carreira, trabalho 2 pontos juntos em meia, restante da carreira toda trabalhada em meia. Já finalizei a carreira, virei o meu trabalho e agora sim, já dou início a essa carreira fazendo a diminuição. 2 pontos juntos em meia. Restante da carreira, toda trabalhada em meia. Na próxima carreira, eu não faço diminuição. E assim eu sigo até ficar com 22 pontos na agulha, diminuindo sempre aqui em um dos lados. Eu já começo a ver essa diminuição aqui mais acentuada. Carreira sim, carreira não, faço a diminuição até ficar com os 22 pontos na agulha. Continuei trabalhando as diminuições e eu tenho os 22 pontos na agulha. Trabalho agora as carreiras até atingir o tamanho, os 40 centímetros, como já fizemos na parte de trás. Aqui a parte do decote que se formou com as diminuições e a parte reta onde faremos a cava. Trabalho até atingir os 40 centímetros, arremato essa parte do ombro, como já fizemos nas outras partes, e depois eu vou repetir a confecção, fazendo a outra parte da frente exatamente igual essa, depois só faremos a inversão das partes para o decote ficar no formato V aqui na parte central. A mesma quantidade de pontos, a mesma quantidade de diminuição e os mesmos centímetros na altura que você estiver confeccionando a sua peça. Quando eu terminar a outra parte da frente, eu volto, porque já poderemos fazer a costura dos ombros, depois costura das mangas e o acabamento na parte da frente. Já deixei todas as partes posicionadas, uma das partes da frente, a outra, parte de trás e cada uma das mangas. Agora, eu começo a costura do primeiro ombro. Para a costura dos ombros, eu vou usar uma técnica bem simples de costura, mas é uma técnica que eu gosto bastante, porque ela fica sem volume e bem alinhada. Eu já passei o fio pela agulha de tapeçaria e esse fio sai lá da parte de trás. Eu passo ele aqui na parte da frente, no primeiro ponto, e volto no primeiro ponto, lá na parte de trás. Venho na parte da frente, no próximo ponto, eu pego só uma perninha do ponto desse lado e uma perninha do ponto do outro lado. Venho no próximo ponto, pego a perninha de um lado e uma perninha lá do outro. E dessa forma, eu costuro até chegar ali no finalzinho da parte da frente, arremato o fio e repito o mesmo do outro lado, costurando o outro ombro. Já fiz a costura dos 2 ombros e assim, com a parte da costura virada para cima, eu pego a minha manga,
para dar início à costura das duas mangas. Faço o seguinte, eu dobro a manga, deixando ela já posicionada, e aqui onde eu fiz a dobra, eu marco o centro e coloco um marcador de pontos. Porque eu vou abrir novamente e eu vou vir com esse marcador de pontos bem em cima da costura do ombro. Assim, eu deixo a mesma quantidade de pontos de um lado e do outro. E agora, eu venho lá no comecinho, onde eu tenho a parte do fio que eu deixei de sobra. Aqui nas mangas, eu deixo mais ou menos em torno de 80 centímetros para costura. E venho fazendo o mesmo tipo de costura que já fizemos no ombro, até chegar ali no finalzinho. Depois de costurar esse lado, eu repito o mesmo processo na outra manga. Após trabalhar a costura dos ombros e mangas, agora eu repito essa mesma costura na lateral e também aqui na parte interna das mangas, tanto de um lado quanto do outro. Depois da costura toda finalizada, incluindo as laterais, faremos o acabamento em volta de toda a parte da frente, passando pelas laterais na abertura, decote e parte da gola. Agora, eu vou trabalhar levantando os pontos em volta de toda a parte da frente, como eu mostrei para vocês. Para isso, eu passo a agulha aqui no primeiro ponto, busco a laçada, passando o fio pela agulha e trazendo ele por dentro do ponto. E depois eu sigo em cada espaço entre uma carreira e outra, eu busco essa laçada, passo por dentro do ponto e trago ele para agulha. Então, aqui eu já levantei 2 pontos, venho na próxima carreira, busco a laçada e trago por dentro do ponto. Venho trabalhando dessa forma. Aqui na parte de cima, eu já tenho os cordões em tricô. Então, o que eu faço? Entre uma carreira e outra, eu venho no espacinho, passo a minha agulha e busco a laçada. Ah, mas o meu aqui eu pulei um espacinho a mais, ou então abriu e eu refiz. Você não tem uma quantidade de pontos exata, mas ela tem que casar mais ou menos com os centímetros que eu tenho aqui na base, ó. Então, eu não pulei um grande espaço. Na parte onde eu tenho os cordões em tricô, fica fácil, porque eu sempre tenho o espacinho entre uma carreira e outra, onde eu busco a laçada por dentro do ponto e levanto esse ponto aqui na agulha. Olha só, ao longo de toda a carreira, dessa forma. Percorrendo toda a base mesmo, até chegar aqui no finalzinho, onde eu tenho o outro lado da barra. A agulha circular é fundamental nesse momento, eu vou trazendo todos os pontos aqui para dentro do cabo, e depois vamos trabalhar as carreiras em volta dessa base, tanto para fazer o acabamento da parte da frente, gola e decote, e também a casinha dos botões. Já trabalhei as 3 carreiras, fazendo a barra um por um, em volta de toda a base na frente do trabalho. Depois que eu trabalhei essas 3 carreiras, agora eu faço a casinha dos botões.
tanto o espaçamento entre uma casinha e outra, quanto o tamanho dos botões, você que determina. Então, aqui eu tenho um pouquinho maior que camisa, outro com 1 centímetro de diâmetro, e você pode escolher cor, formato, tamanho e também o espaçamento entre as casinhas. Eu vou colocar um marcador só para simular e que vocês tenham noção do espaço que eu vou deixar entre uma casinha e outra, até completar essa parte da casinha dos botões e do outro lado fazer a aplicação do próprio botão. Como eu faço a casinha do botão? Laçada na agulha, e eu olho o último ponto que eu fiz. Aqui eu trabalhei um ponto tricô, então eu venho com a laçada da parte da frente, dando a volta, passando até atrás. E o próximo ponto, como eu fiz esse em tricô, eu conto a laçada como um meia, e o próximo eu faço um ponto tricô. E depois eu sigo trabalhando os pontos, seguindo os pontos que eu tenho na base, até completar o espaçamento aqui que eu queira. Depois que eu completei o espaçamento, novamente eu faço a outra casinha. Venho, trabalho fazendo a laçada, conto como um meia, faço os 2 pontos juntos, sempre depois da laçada, os 2 juntos, para não acontecer de ficar um aumento, porque se eu vou tricotar normalmente os pontos, sem fazer esses 2 juntos, eu fico com um ponto a mais. Então, sempre atenção nessa parte, laçada 2 juntos, até chegar novamente na quantidade de centímetros, o espaçamento entre uma casinha e outra. Aqui eu já tenho 2 e continuo até chegar ali no finalzinho. Depois disso, voltando a carreira, eu faço o alinhamento dos pontos de acordo com o que eu tenho na base e já fico com um espacinho para passar o botão. Já virei o meu trabalho, estou subindo a lateral. E agora, eu tenho os 2 juntos, eu sigo o ponto que eu tenho na base, normalmente. Na laçada também. E venho passando por toda a carreira da mesma forma. Então, só sigo o ponto que eu tenho na base, continuando com a barra 1 por 1. E como vocês podem ver, a abertura já fica prontinha só para passagem do botão. Já adiantei fazendo as carreiras em volta da base, as carreiras de acabamento, tenho as 3 carreiras iniciais, a carreira da casinha e 3 carreiras após a casinha dos botões, seguindo na barra 1 por 1. Agora, eu vou arrematar os pontos e depois fazer o posicionamento e costura dos botões. Depois do arremate já completo, eu posiciono os botões de acordo com a posição da casinha do outro lado e faço a costura com linha e agulha de costura. Bem, já finalizei a costura dos botões, arrematei, dando todos os acabamentos finais à peça, e como vocês podem ver, já temos a peça prontinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de seguir a Círculo nas redes sociais e compartilhar o vídeo com seus amigos.